boa tarde já. Quem aí já almoçou, quem aí vai almoçar aí comigo falando um pouquinho de músculo íntimo. Hoje um assunto muito interessante, que é muito procurado aqui, porque as mulheres não sabem, não entendem o que tá acontecendo na menopausa. Muitas acham que tudo é culpa do hormônio, tudo é culpa da idade, mas não. Hoje eu vim aqui falar para vocês um pouquinho sobre essa relação que existe aí do músculo íntimo, de algumas dores que vocês têm e também desse processo da menopausa, que é uma fase em que essa queixa é muito comum. Por isso que hoje eu resolvi vir aqui falar sobre isso. Boa tarde, Estela! Boa tarde, Maria! Que bom que você chegou! Vamos falar aqui um pouquinho hoje, né, desses músculos. E se vocês tiverem alguma dúvida, quiser perguntar, pode estar mandando aqui, que o nosso papo de pelve é para isso. É pra gente conversar, trocar informações e ajudar vocês a cuidar da saúde íntima. Então hoje nós vamos falar um pouquinho dessa dor, desse incômodo e como que isso tudo acontece e como que vocês podem estar ajudando nisso, né? Então, bom dia, Selma. Bom dia, Beth. Boa tarde já, né? Boa tarde. Então, vamos começar. A primeira coisa que eu quero muito que vocês saiam daqui hoje sabendo, entendendo e tá com isso muito claro para vocês é que sentir dor e desconforto não é normal. E principalmente quem tá aí próximo à menopausa, ou já tá sentindo os hormônios diferentes, ou já teve, né, a última menstruação, ou já passou por ela e sente os efeitos, entender que isso não faz parte do pacote, né? Muita coisa muda com a menopausa. E aí fica na impressão que essa é mais uma das que tem que acontecer mesmo, que vai acontecer, porque eu nem tenho hormônio mais, tá? Então nós vamos pensar aqui hoje que não só a dor, não só o desconforto, né, tanto na relação quanto para fazer um exame, não só isso, mas também perdas urinárias, nada disso tem que fazer parte de um pacote. Hoje em dia a gente tem estudos, hoje em dia a gente sabe como cuidar, a gente sabe como tratar e a gente não precisa se sentir, né, uma pessoa ali que tem que sofrer com a menopausa, que não vai mais, né, não vai ter mais filhos e por isso a gente se sentir ali, né, como se já tivesse sem utilidade para trabalhar, para fazer. Hoje não, hoje a gente tem muitos recursos e as mulheres na menopausa estão fazendo muitas coisas e tendo uma vida saudável. Boa tarde, Josileide. Boa tarde, Abigail. Fique aqui comigo que eu vou ensinar um monte de coisa legal para vocês aprenderem. Até quem não tá aí na menopausa, mas sente dor na relação, sente algum desconforto, entender um pouco sobre isso. Então vamos pensar aqui. O que acontece na menopausa? Os nossos hormônios, principalmente o estrogênio, vai lá para baixo. E esse danado desse estrogênio, ele afeta muito a nossa lubrificação. Atinge ali a força da musculatura íntima, né? E a vascularização. Então, essa aqui é a nossa região íntima. E aí, depois que passa essa região aqui do assoalho pélvico, a gente vai ter aqui dentro o canal, tá? O canal vaginal. Então, tudo isso daqui, gente, é muito irrigado, tem muito sangue, né? Cheio de músculos. E aí eu fico pensando, né? Aí vai passando as idades, a gente vai, tenta arrumar o rosto, tenta arrumar a pele. E lá na região de assoalho pélvico, musculatura íntima, tá acontecendo todas essas alterações e muitas vezes a gente não pensa nisso. E essas alterações, elas acabam atingindo muito outras funções. Tá? Então, quando a gente fala que diminui essa força do músculo, a gente também tá falando de um músculo que segura, né? De um músculo aqui que segura todos os nossos órgãos, né? Então, aqui estão os nossos órgãos
aqui tá a musculatura do assoalho pélvico, e se ela fica mais fraca, então eu tenho, né, órgãos que tendem a empurrar e a descer. Então tá vendo como é que o impacto disso é muito maior do que a gente só pensar ali no hormônio e como que tá a questão da sexualidade, ou só do xixi, ou só do prolapso. É tudo junto que a gente precisa pensar, né? E quando a gente fala dessa pelezinha, da vascularização, dessa pelezinha que fica aqui dentro da região vaginal, né? Que vai vir aqui por dentro do canal, né? Aqui dentro ele é tudo enrugado, ele é fininho, e com a queda do hormônio fica mais irritado, né? Fica ali mais seco, né? Então dá essa sensação da ardência, por essa fragilidade, essa sensibilidade. Então, quando vai ter relação, muitas vezes por essa região, tá? Dessa forma, acaba tendo alguma sensação diferente, né? E que não é boa. E aí, o que acontece? Essa região aqui de fora, que é do músculo do assoalho pélvico, ele é um músculo que a gente que controla, né? Eu vivo falando aqui que a gente tem que cuidar do assoalho pélvico, contrair, relaxar e tal. Então, quando vai ter a penetração e a mulher percebe que aqui tá estranho, tá ardendo, não tá legal, o que o músculo faz? Ele fecha. E aí, quando ela vai ter relação de novo, a gente pensa assim, nossa, da outra vez doeu, será que dessa vez vai doer? Então, o que acontece? Esse músculo às vezes reage fechando de novo. E muitas vezes isso vai se tornando um ciclo. A mulher tem medo de sentir dor, e aí ela fica tensa, e ficar tensa na musculatura ali da vagina, do assoalho pélvico, gente, é a mesma coisa de pensar que fechou. Então, perde esse movimento aqui. Então, toda vez que vai ter dor, que ela pensa, nossa, será que vai ter dor? Ela fecha. E aí, realmente, quando tenta e vai ter dor, estimula esse processo que a gente chama de dor, medo e tensão. E aí isso vai se alimentando, e muitas vezes a gente precisa, como fisioterapeuta, atuar nesse processo, que é o quê? Ensinar para vocês o que é a contração, o que é relaxamento, como que a gente manda e como que a gente usa isso em cada momento, pra tá aliviando essa sensação, né, de dor, porque é muito fácil falar, né, gente? Ah, relaxa, toma um vinho, vai passar, né? Enquanto que a cabeça, os cérebros, as experiências e as sensações estão mostrando outra coisa. Então, o papel da fisioterapia é trazer para vocês essa consciência do que tá acontecendo na hora que tem dor, do que acontece na hora que tenta a relação e ali tá dolorido, tá? Então essas alterações do músculo acabar ficando ali tenso, do músculo ter medo, isso tudo vai trazendo uma tensão, pode trazer uma rigidez, pode trazer, né, uma falta de alongamento na musculatura. E aí a gente precisa conhecer esse músculo para estar trabalhando todas as funções que ele tem que ter. Por quê? Porque um músculo, ele não é só contração, né? Então, se a gente for pensar aqui, ó, tem esse modelinho aqui para eu mostrar a contração para vocês. Então, aqui é como se fosse o nosso clítoris, a uretra, onde passa o xixi, a vagina e o ânus, tá? Então, essa porção aqui tem bastante músculo, é onde a gente mais vê músculo, tá? Então, é como se fosse só a parte muscular disso daqui, tá? Então, aqui o clítoris, uretra, vagina e o ânus. Então, a contração é quando a gente pensa no ânus, na vagina, e que a gente quer segurar um pum e o xixi. E aí o músculo faz isso. Então, quando a gente olha no espelho, o que a gente vê é isso daqui, ó. Tá? Só que isso daqui, gente, é uma coisa que esse músculo tem que fazer. Esse músculo também precisa relaxar, porque como que o xixi sai? Como que o cocô sai?
né? Como que os partos acontecem? E como que tem a penetração, né? Então, se tem uma memória de dor aqui e essa mulher começa a contrair, a fechar essa musculatura, na hora que vai ter a penetração, aqui tá fechado. E uma coisa muito importante, essas definições, né, de vaginismo, de dispareunia, que é essa dor na relação, e esses incômodos, muitas vezes quando vocês chegam aqui no meu consultório, e aí a gente vai ver, vocês nem percebem que fazem, tá? A gente define isso como contrações involuntárias e inconscientes. Por quê? Porque muitas vezes vocês não percebem que estão fazendo isso. Nem no momento da relação, nem no momento de coletar um exame, né? Fazer o Papa Nicolau, ou coletar lá, fazer um transvaginal, tá? Vocês nem percebem que estão fazendo. Então, o papel da fisioterapia, né? E da conscientização que eu tô fazendo aqui com vocês hoje, tento trazer, é esse. É que a gente tem que conhecer pra gente entender o que o nosso músculo tá fazendo e o que a gente precisa treinar. Porque senão nesses momentos a dor pode ser maior e a gente pode estar, né, aumentando esse ciclo. Porque cada vez que eu tento, parece que incomoda mais. Então, ter consciência do que tá acontecendo, né? Olhar no espelho, procurar entender o que é a contração, o que é o relaxamento. Entender as reações no momento em que tem a dor é muito importante, tá? E aí, eu sei que na menopausa, né? Todo mundo sabe, tem a falta de hormônio, né? E que a reposição hormonal, né? Tem as suas particularidades para cada mulher, né? Mas ela tem tido ótimos resultados. E aí parece muitas vezes que para vocês, se fizer reposição hormonal, tá tudo resolvido. Realmente a reposição hormonal ela vai equilibrar muitas coisas que tá faltando, mas ela não substitui os exercícios. Porque quando a gente chega na menopausa, né, esses músculos a gente soma com o fator idade. Então, quando a mulher vai ficando mais velha, né, o músculo também vai ficando mais fraco. E nem só de hormônio vive um músculo. Ele precisa também de quê? De exercício, de estímulo. Então, repor o hormônio, caso seja necessário, seja indicado pela sua médica, né, é uma opção, mas os exercícios, eles vão trazer vitalidade, eles vão trazer força, eles vão trazer resistência, eles que vão estar ajudando aí no músculo, né? Então, o músculo precisa de movimento, de força, de coordenação, e o corpo, a mucosa, outras estruturas precisam disso e também, muitas vezes, do hormônio, porque fica parecendo que tudo é só a falta de hormônio, tá? Então, eu vou listar aqui para vocês, né, alguns sintomas, né, que são comuns e relacionados à dor e à tensão, tá? Então, a ardência, tá? E a dor na relação, essa sensação de peso ou de incômodo ali, empurrando a região vaginal. Então, é como se estivesse fazendo assim, tá? Como se tivesse algo empurrando ali. Uma dor para usar um absorvente interno ou fazer um exame ginecológico. Dor em toda a região pélvica traz muito prejuízo pro músculo ali, tá? Pra tensão e pro movimento, né? Pensa bem se eu tenho ali, quando tem uma dor no ciático, uma dor na lombar, o tanto de movimento que a gente deixa de fazer porque a gente fica duro e tenso, né? Então, os movimentos são muito importantes para quem tem dor. Movimentos, igual eu já deixei aqui descrito em alguns reels aí para trás, né? De movimentar o bumbum, o quadril, respirar no seu limite, mas trazer a percepção e o movimento da região, tá? É muito importante. E muitas vezes, gente, tem mulheres que têm muita insegurança em relação ao xixi e ao cocô. Tanto no sentido de fazer, né, de conseguir sentar no vaso, relaxar e permitir o xixi e o cocô sair, de ter uma sensação de esvaziamento mesmo completo, né, quanto de segurar.
Às vezes parece que não vai segurar e o xixi vai escapar e o pum vai escapar. Então tudo isso indica esse descontrole ali da musculatura. Porque uma musculatura com dor e tensa, muitas vezes ela é fraca, né? É um músculo ali que tá cansado, né? Ele não tá conseguindo fazer todo o movimento, todo o exercício que ele tem que fazer. Então, isso tudo que eu tô falando aqui tá ligado também às alterações de músculo, tá? E qual que é a boa notícia disso tudo? É que os músculos, eles são tratáveis, eles são fáceis de cuidar. E ele também vem ali de um aprendizado, e esse aprendizado no dia a dia, esse incluir tudo isso no dia a dia, é muito bom e ajuda na saúde de tudo isso, né? E para toda a vida. Então, o músculo, né, bem cuidado ali, ele vai trazer inúmeros benefícios para as mulheres, né? Mas antes disso, a gente tem que ver, esse músculo tá tenso? Então a gente precisa relaxar esses músculos. Esses músculos estão sem função, estão sem força, estão precisando de vitalidade? Então a gente vai fortalecer esse músculo também. E junto com tudo isso, sempre vai vir uma melhora da circulação, vai vir a mulher que conhece, percebe, entende ali da região íntima dela, domina, controla isso, né? E isso tudo ajuda uma lubrificação natural, uma melhor resposta sexual, né? Por quê? Porque a gente tá entendendo aonde que é a região que a gente sente prazer, aonde que é mais sensível, aonde que não é. Então isso é importantíssimo. E como que vocês podem começar a fazer isso? Se olhando. Né? O primeiro passo que eu faço aqui no consultório com todo mundo é ensinar vocês a se olharem, né? Porque vocês não têm que depender, né, de mim, de vir aqui no consultório para fazer isso o tempo todo. Isso é coisa que ao longo da vida a gente deve fazer. Pegar o espelho, olhar se a região mudou, olhar se tá tendo a contração e o relaxamento. Então eu posso pegar um espelho lá e olhar a minha região íntima e tentar fazer uma contração e perceber se essa região aqui movimenta, se ela fecha e vem para dentro e para cima, né? E principalmente, tanto quanto a contração, se ela volta, se ela relaxa, se eu percebo essa musculatura se soltar, né? Então, em consultório, quando a gente está em uma análise individual, a gente tem, né, outros recursos para estar utilizando, mas o espelho já é um ótimo recurso para estar ajudando vocês. E entender que estar entrando na menopausa, ter alterações hormonais ou até ter passado da menopausa e ainda ter essas alterações hormonais, né? O cuidado fundamental é manter esse músculo ativo, né? Que é treinar os músculos do assoalho pélvico. Assim como a gente cuida de todo o resto. Também colocar ele aí para ser cuidado. Até porque quando ele não é cuidado, o impacto dele na qualidade de vida da gente é enorme, né? É dor na relação, é xixi que escapa, é roupa cheirando, é não se sentir confortável em dar uma risada, né? Não sentir confortável em sair de casa sem um absorvente. Então, gente, cuidar é um investimento enorme, é uma coisa que não é tão difícil, ela é simples, né? Mas precisa de alguns cuidados, de passo a passo, principalmente isso daqui que vocês estão fazendo. Né, ter consciência, procurar informação de qualidade para ter consciência do que vocês devem estar fazendo, tá bom? E aí, eu sempre tenho gostado de trazer para vocês um pouco de mitos e verdades, porque o mito é o que mais vai estar ali ao nosso redor, né? Falo que tem duas fases que, assim, né, é muito cheio de mito, que é gestação, né, quando a gente tá grávida, todo mundo sabe um pouco de tudo e quer conversar e que sabe dar palpite, e menopausa também, né? Então, eu vou falar aqui alguns mitos e verdades para vocês estarem aí levando para o dia a dia de vocês, que é o que, né? O primeiro mito que é muito comum é que entrei na menopausa, já acabou tudo mesmo, né? Não preciso ter relação e se eu tiver relação é normal ter dor na relação depois dos 50 e quando entra na menopausa. Então não, tá? Isso é um mito. A dor na relação nunca é normal,
tá? A dor na relação pode ser na menopausa, pode ser depois da menopausa, deixando claro que às vezes a gente fala muito da menopausa e a menopausa ela é uma data isolada, né? Menopausa é a data que você ficou ali sem menstruar 12 meses, né? Mas antes disso acontecer, dessa menstruação parar de verdade, gente, aconteceu muita mudança hormonal. Já mudou muita coisa, já teve muito calorão, já teve escape de xixi. Quem não teve isso tudo, às vezes sente um desânimo, sente a pele mudar. Então, assim, não se prendam exatamente a uma data, né? Mas sim aos cuidados. Do mesmo jeito que fala, já menopausei, acabou tudo isso? Não, às vezes tem mulher que tem até 10 anos depois tem sintomas da queda hormonal. E a dor não vai ser comum em nenhuma dessas situações, tá? Nem antes, nem durante, nem depois da menopausa, tá? E outra coisa que às vezes fica é assim, já tô na menopausa, já não tenho hormônio nenhum, já não sei fazer esse exercício, então nem vou fazer, porque não vai adiantar. Gente, isso é mito, né? O músculo, ele responde ao que a gente faz, né? Então, por mais que ele não responda como se a gente fosse, né, com 18 anos, com os hormônios todos, né, lá em cima, nós temos que entender que o exercício ele é fundamental em qualquer fase da vida, inclusive o do assoalho pélvico, inclusive o que você vai fazer para manter a saúde íntima aqui, né? A gente não faz exercício só pra ficar ali bonito, magro. A gente faz exercício porque a gente precisa de quê? De massa, de força. E ter força em assoalho pélvico, ter saúde em assoalho pélvico significa não perder xixi, significa não ter bexiga caída, significa ter prazer na relação. Então são vários fatores que estão ligados a treinar. Então pode sim fazer exercício íntimo, mesmo que esteja na menopausa, mesmo que esteja mais velho, que os hormônios já não estejam lá, né, nas alturas, né? Outra coisa que acontece, assim, às vezes a mulher sente que tá tudo estranho, diferente ali, mais solto, mas acha que ela só deve procurar fisioterapia e um cuidado especial se ela tem perda de urina. Ou se ela tá, né, ali sentindo alguma coisa. E não, gente, né? A fisioterapia não é só para quem escapa o xixi. É para quem tem dor, é para quem consegue, é para quem tá sentindo esse empurrar, né? É para todo mundo aí que quer ter um músculo saudável ou que não quer ter isso tudo, tá? Então, gente, então a gente tem que pensar assim, que mesmo com o hormônio caindo, o meu músculo e o meu cuidado tem que estar em dia. Porque eu brinco que o hormônio e os exercícios, eles são, assim, é um casamento perfeito, é o combo ideal ali para dar certo. Mas chega muita mulher aqui no consultório que às vezes usa só o hormônio. E aí ainda precisa do exercício, entende? Do mesmo jeito que, dependendo do caso, o exercício vai ajudar em muitas coisas, mas a ginecologista ainda vai fazer a avaliação dela, tá? Então, mesmo sem hormônio, sim, consigo treinar assoalho pélvico e melhorar muitos sintomas. Tem mulheres que não podem usar hormônio e elas têm que treinar o assoalho pélvico mesmo assim, tá bom? Um outro mito que fica, será que é verdade? Será que é mentira? É que assim, com o treino, eu volto a ter prazer, volto a ter segurança e conforto? E sim, tá? Cada uma tem o seu tempo, cada um tem o seu autoconhecimento e cada uma consegue treinar. Então, sendo orientadas, vocês conseguem sim, tá? Voltar a ter prazer, não ter dor e melhorar muitas questões ligadas ali a tudo isso que eu falei, que vem muito com a menopausa, por isso que eu tô falando tanto disso aqui hoje, que é a questão de ter a dor na penetração por causa dessa mucosa estar ali prejudicada e a gente ter essa reação de dor. Então nós temos que aprender a relaxar, aprender a soltar esse músculo também, mas também pensando que esse músculo envelhecendo precisa de estímulo, mesmo se não fizer reposição hormonal, ter o músculo funcionando vai ser fundamental para não perder xixi, para ter prazer na relação e para melhorar a lubrificação, porque se eu já não tenho hormônios, eu preciso ativar, melhorar essas glândulas que estão ali ao redor da vagina para ter lubrificação.
E claro que em sexualidade a gente lida com outros aspectos também, né? Que é o relacionamento, é o autoconhecimento, é a saúde de modo geral, né? Porque a sexualidade é isso, é um dos pilares da qualidade de vida, a gente não precisa ter vergonha de conversar sobre isso e ela vai estar sustentada em vários aspectos. E um aspecto muito importante é esse, de ter um músculo bom, um músculo que relaxa para ter penetração, um músculo que faz contração para ter as glândulas ali lubrificando, para ter força, para ter prazer, sentir, né, os movimentos na relação. Então tudo isso tem forma de ser treinado, tá joia? Então, os exercícios, eles vão sendo aprendidos, tá? Passo a passo. Mas o que a gente tem que entender é que é um exercício dessa parte íntima, tá? Que é o exercício entre a região da vagina e do ânus e que tem várias coisas importantes a ser consideradas e acompanhadas, tá? Individualmente, que é o quê? Se a mulher consegue contrair e também relaxar, e cada mulher como que reage a isso no sentido de quantas contrações consegue, se ela consegue relaxar, e também de que fazer outros exercícios, igual pilates, yoga, academia, é ótimo para o corpo, mas não tá trabalhando aqui exatamente essa região, tá bom? E que esse músculo aqui também precisa de cuidado igual todos os outros. Então precisa de descanso, de relaxamento. E o primeiro passo, se você quiser aprender, é pegar o espelho e perceber se você faz essa contração, tá bom? O tempo depende de cada pessoa, tá? Tem mulheres que conseguem fazer 10 contrações, tem mulheres que conseguem fazer só 5. Por quê? Porque a contração tem que vir, mas o músculo também tem que relaxar e voltar, tá? Então isso que é importante, porque se fica só contraindo o dia inteiro, o tempo todo, esse músculo cansa, tá? Então a gente começa conhecendo, aprendendo para poder estar relaxando também, e aí a gente consegue ter todas as funções, né, do músculo ali, porque você viu que cada momento a gente precisa de uma função. E se tem dor, a gente precisa primeiro conhecer, relaxar, né? Então muitas vezes a mulher tem dor, a gente não vai começar contraindo, a gente vai começar às vezes massageando essa região externa, por exemplo, tá? Massageando mesmo, fazendo círculos aqui, tá? Passando um creme, um hidratante, isso tudo faz parte desse reconhecimento aqui. E às vezes a gente precisa, né, dessa pele mais solta, né, deslizando mais, porque às vezes o tecido ali tá tão seco, a gente não cuida, não passa algum hidratante, né? Nessa fase da menopausa, os hidratantes, né, eles são muito bons, né? Eles ajudam bastante a hidratar, os hidratantes vaginais ali, né? Alguns têm algumas composições específicas, então não é uma coisa que a gente consegue passar assim para todo mundo, mas, né, em consulta, né, vocês podem perguntar, porque ajuda bastante, tá bom? Maria Olímpia sempre fica em dúvida se tá fazendo certo. Maria Olímpia, você pode olhar no espelho se tá fazendo certo, tá? Mas a sensação é assim, ó, se você estiver sentada, é como se estivesse puxando pra dentro e pra cima. Então vai sentir como se estivesse segurando o pum e o xixi e trazendo aqui pra cima. E aí a gente não vai nem mexer o bumbum e nem o abdômen. Então a gente vai sentir. Sabe o que às vezes dá muita dúvida se tá fazendo certo? É que a gente fica imaginando um músculo muito grande, que tem que fazer muita força. E não, né? Se você pegar o espelho e olhar, é um músculo que é assim, ó, do tamanho da palma da mão. Ele é pequenininho. Então o que a gente sente nele também não é tão vigoroso assim. Então é como se você sentisse suave ali, né? Como se o ânus e a vagina fizesse assim e voltasse. Então vale a pena, né, pegar o espelho ali e conferir, mas com uma cabeça aberta de querer conhecer um músculo novo e pequeno, né? Porque ele é pequeno. E aí a gente vai pensar, nossa, não tem como eu sentir uma força aqui no músculo do dedinho igual eu sinto na coxa da minha perna, né?
Então, é importante a gente pensar nisso. Por isso que eu mostro tanto pra vocês. É só esse tamanhinho mesmo, é só pequenininho desse jeito, tá? Abigail, uma das causas... A Abigail tá perguntando se fazendo o relaxamento melhora a dor na relação, tá? A causa, né, das contrações, né, o músculo tá ali duro e tenso, traz sim dor na relação. E aí, nesse caso, né, o relaxamento é o caminho. Então, para isso, né, perceber, avaliar se o músculo tá ali sempre contraído. E se ele estiver contraído, a gente sempre vai pensar nisso mesmo. Em massagem, em relaxamento, em soltar o quadril, a pelve, respirar bem, né? Toda vez que a gente respira, trava o ar, fecha tudo, repare que lá embaixo também fecha, né? Vai ser um músculo que vai responder igual qualquer outro do corpo. Então, quando a gente tá com medo, tá com tensão, às vezes nem é relacionado à sexualidade ou ao xixi, lá embaixo também vai ter essa contração. Então, a gente tá atento à musculatura íntima, assim como a gente tá às outras do outro corpo em outros momentos, né? A gente não precisa parar para pensar na nossa musculatura íntima somente no momento da intimidade, e sim trazer ela para nossa consciência, trazer ela como parte do nosso corpo, né? Cuidando dela como eu cuido de todo o restante. Então, pode ter causas, né? Abigail, pode ter causa ali da ardência, né? Que a gente também melhora com o exercício, mas pode ter causas hormonais. Mas quando a gente pensa ali, mesmo tendo essa ardência por outras causas, a resposta é física. Tá? A resposta é de uma contração ali do músculo. Então, o primeiro passo, Abigail, eu sei relaxar? Eu consigo pegar o espelho e ver esse músculo relaxando? Eu sei o que é puxar e soltar? Eu percebo no dia a dia que eu fico sentada ali trabalhando o dia inteiro e tô com a pelve fechada, contraída, né? Esses são os primeiros passos para você pensar se a musculatura tá contraída e pensar assim em trabalhar relaxamento, soltura, tá? E aí cada um vai ter a sua individualidade, o seu momento, mas é um passo de autoconhecimento, tá? Para vocês estarem entendendo que o cuidado com o músculo impacta e muito na sua dor, na coleta do seu exame e em tudo que você faz no dia a dia. Tá bom? Gente, então a gente vai ficando por aqui. O papo de pelve é um papo de meia horinha, meio-dia, na hora do almoço, às sextas-feiras, e na terça-feira à noite. Tá, joia? É um momento aqui da gente conversar, trazer assuntos, então vocês podem lá, né, mandar na caixinha, mandar no direct lá, se tem alguma sugestão de tema pra gente tá fazendo aqui, tá? Que eu vou trazer com o maior prazer para vocês, para orientar, para vocês terem bastante consciência do cuidado com a musculatura íntima, tá bom? Um beijo, Nessa, eu que agradeço. Maria, um beijo pra você, uma tarde linda pra você também, tá joia? Ivaneide, um beijo, Tarcísio, pra todo mundo aí que seguiu, aí que tá curtindo, tá sempre aqui comigo nesse horário, né, almoçando junto comigo, mas aprendendo um pouco sobre saúde íntima, tá joia? Um beijo, Maria Olímpia também que participou. Olha, até amanhã, Ari. A gente tem um grupo, né? E aí a gente conversa mais lá e tira mais dúvidas lá. Então, gente, um ótimo fim de semana. Um beijo, tia Rose. Ótimo fim de semana para vocês. Cuidem da sua musculatura íntima. Pegue um espelho, olhe. Se tiver dúvida, me mande pra gente poder estar conhecendo cada vez mais e sempre tá lembrando que dor não é normal e tem tratamento. Tá bom? Tem quem cuide do músculo, quem ajude, tem vários profissionais trabalhando e cuidando para vocês terem uma ótima qualidade de vida, resultados, né? E tá aí resolvendo fatores que a gente nem sempre quer falar, né? Mas a gente tem que resolver e tem quem ajude vocês, tá bom? Um beijo, uma ótima tarde, um bom fim de semana a todos.